Tem não. Deixa eu entrar na palavra, meus amores, que diz assim, Mateus 10, 37. Hoje ainda falei pela manhã para os patrocinadores e mexeu muito comigo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Depois Jesus diz assim, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Nós estamos trazendo palavras, né, pastora Gisele, sobre viver no sobrenatural. Mas como viver no sobrenatural se não temos a raiz do sobrenatural? Como assim, pastor? A raiz do sobrenatural é Deus. Para você viver no sobrenatural, você tem que nascer de Deus. Ter o DNA de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Porque o problema foi aquele pecado de Adão, né? Porque a partir dali, todos ficamos criaturas de Deus. Pastor, até o ser humano, que ele fez com as suas próprias mãos, que ele disse, façamos do homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Sim. Ah, gente, se a gente soubesse a consequência do pecado, né? Porque o pecado é bom, né? É gostoso, né? Porque se fosse ruim na hora, ninguém pecaria, mas só que é um gostoso ilusório, que depois se torna amargo, insalubre. Não é? Né, Vitória Maria? Então, resultado, queridos. Fica aí, Vitória. Ouça a palavra, ela vai te curar. Tá, minha linda? Roberta Barros. Então, quando a gente é nascido de Deus, hoje nós só podemos nascer de Deus através de Jesus, seu Filho. Pelo sacrifício de Jesus, Vitória, naquela cruz. Crendo, reconhecendo Deus como único Deus e Jesus como o único meio de salvação. E o único meio que Deus nos ouve, presta atenção nisso, gente, é através de Jesus. Não se engane. Não se engane. A Bíblia diz que é Jesus que intercede por nós, é Jesus que nos leva a Deus, é Jesus que nos reconcilia com Deus, é Jesus que nos filia a Deus, é Jesus que escreve o seu nome, o Pai escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Então tudo é através de Jesus. E quando a gente diz assim, eu sou de Deus, pastor, eu sou de Jesus. Em primeiro lugar, é filho ou criatura? Porque criatura todo mundo é, o animal é, o ratinho, o sapinho, a lagartixinha, o gatinho, o cachorrinho, todo mundo é. A calopsita minha aqui, todo mundo é. Mas filho, lembra do teu pai e da tua mãe. Por que você é filho daquele homem e daquela mulher? Porque você nasceu deles. Então, para eu e você sermos filhos de Deus, nós temos que nascer dele, através de uma semente chamada Jesus. É o Espírito Santo que faz essa obra, que nos abre a palavra, que nos revela a palavra, que revela o nosso pecado, que nos revela Jesus, que nos revela o Pai. E aí nós vamos para essa grande obra de salvação. E aí as pessoas dizem assim, mas eu já passei por esse processo de conhecer a palavra, de me arrepender de todos os meus pecados, de confessá-los, de aceitar Jesus, de ser batizado. Eu sou salva, pastora.
Mas aí vem mais uma palavra: se você quer o que é dele, você o ama mais do que tudo nessa vida? Fica aqui essa palavra hoje. Você ama Deus mais que teu pai? Pensa aí, pensa direito. Porque tem muita gente aí que o pai e a mãe estão morrendo e o mundo acabou. Marido e esposa morreu e o mundo acabou. Nem de Jesus querem saber mais. Tem gente aí que o filho e a filha morrem e não quero saber mais de Jesus. Então, Jesus, a primeira coisa que você precisa saber hoje, Jesus é mais importante para você que teu pai, que tua mãe, que teus irmãos, que teu filho, que tua filha, que teu neto, que tua neta. Jesus é mais importante do que qualquer um ou qualquer coisa nesta vida. Né, Patrícia, Olga, Roberta? Nós amamos Ele, porque esse é um dos maiores sinais de que Ele é tudo que você tem, de que Ele é o teu Deus, é o teu Pai. Queridos, se Ele for, nós temos que deixar Ele dirigir as nossas emoções, dirigir todo o nosso ser nosso, agir na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Porque Jesus, o amor de Jesus, ele nasce de uma nova natureza. Por que a senhora ama tanto Jesus, pastora? Porque ele me amou primeiro. Porque ele deu a sua vida por mim e por você. Você não custa preço de real, de dólar, de euro. Você custa preço de sangue. Então a gente tem que parar e analisar aqui hoje. Que lugar ele ocupa em nossas vidas? Que lugar ele ocupa na minha vida e na tua? É um mandamento. Amar a Jesus, amar a Deus e amar a Jesus acima de todas as coisas é um mandamento. E esse mandamento é um ato de amor, gente. Não há dúvida de que esse amor produz obediência aos outros mandamentos de Jesus. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, quem ama verdadeiramente Jesus, o seu Espírito, você pensa duas vezes para prejudicar alguém, para roubar alguém, para mentir para alguém, para passar alguém para trás, para judiar de alguém. Você não tem coragem de fazer com o próximo o que você não gostaria que fizessem para você mesmo. Não é verdade? Então a gente precisa refletir hoje. Porque o amor de Jesus ele está ligado ao fato de sermos filhos de Deus. E a gente precisa refletir hoje também o que significa viver como filho de Deus, como filha de Deus. Quando eu penso assim que eu não daria vida por ninguém, eu não daria um filho meu para morrer por ninguém. E quando eu reflito que Deus deu, muda tudo. Muda tudo. Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Agora, pastora Solange, como você pode hoje manifestar seu amor por Deus? Nós temos buscado todos os dias ter um tempo, o tempo todo, porque ter comunhão com Deus dentro de uma igreja, ter comunhão com Deus no nosso tempo de oração é uma coisa. Agora, ter comunhão com Deus em todo o tempo, isso é maravilhoso. Isso é querer ter uma vida plena, completa, um dia totalmente dele, sagrado, consagrado. E estar em comunhão com ele com alegria e gratidão. Entendeu, gente? Porque ele é a raiz, ele é o sobrenatural, ele é a essência,
Ele é a fonte. Então, beber de Deus é beber do sobrenatural. Mas eu não posso beber de Deus só quando está me faltando alguma coisa. Não, eu acho isso muito pobre, muito feio, muito triste. Eu não posso beber de Deus em situações horrendas, tristes, difíceis de minha vida. Mas eu tenho que estar com Ele em qualquer situação. Jesus esteve com o Pai em toda e qualquer situação. Por isso nós vimos o sobrenatural da forma que nós vimos no ministério de Jesus. Se tem alguém que é testemunha ocular, resplandecente do Pai, é Jesus. Nem todos os dias a gente vai estar um mar de rosas, mas é preciso olhar e dizer: Deus, sou teu, sou tua, estamos juntos, bora, em nome de Jesus, não é? E é muito forte quando Jesus fala assim, que aquele que não amar mais a Ele do que pai, mãe, filhos, irmãos, família, não é digno dele. É para a gente parar e pensar, né, Paulinha, né, Doralice, Rosimeire, Nininha, Pastor Júlio, a gente precisa parar e pensar, não é? Pastor, então a senhora está dizendo que quando a gente verdadeiramente é nascido de Deus, você passa a ter a mentalidade de Deus, o pensar de Deus, o falar de Deus, o ver de Deus, o ouvir de Deus, o sentir de Deus. Não parece, mas você já está vivendo no sobrenatural. Olha que coisa forte, né? Por que Jesus olhou para o Nicodemos, aquele homem doutor da lei, uma das maiores autoridades de Israel naquela época, da palavra, da Torá, né, Nilce? E ele disse, pastora Cleide, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele falou, não, eu sou muito velhinho, né? Como é que eu vou entrar lá de novo? Olha o meu tamanho, olha a minha idade, olha a minha barba. Oh, não dá mais. Até quando eu nasci eu já era grande, já foi difícil para minha mãe. Porque naquela época ela era tudo normal, viu, gente? Não tinha essa cesárea que tem aqui hoje, não. Como é que eu vou nascer? Ele falou, menino, quem é nascido de homem e de mulher é criatura, é carne. Você precisa nascer da água e do Espírito. E se dissemos que já nascemos da água e do Espírito, que lugar, fica aí a pergunta hoje, que lugar Jesus tem na minha vida e na tua? Uau! Pense nisso hoje. Uma vez alguém me falou com muita sinceridade, eu achei até bonita a sinceridade da pessoinha, vou chamar ela de Rosinha. Ela disse-me certa vez, pastora, eu acho que sem Jesus eu vivo, mas sem meu marido, sem meus filhos, não vivo não. Vive sim. Sem ele é que a gente não vive. Para pensar nas coisas mais básicas, bem simplórias que você acha. Você está vivo hoje, quem que ordenou? Esse ar que você está respirando, quem que deu? Proveu. Você pode ver, ouvir, falar, andar, está aí bonitinho, bonitinha, é graça de quem? Não é? Ele não é pouca coisa não, gente. Agora, com ele a gente enxerga as coisas de uma forma diferente, mas sem ele é como se estou no fundo do poço e não vejo saída. Nós não somos nada sem Deus. Mas hoje ele manda me dizer, manda te dizer, ele mandou um recadinho só hoje, né?
Se você diz que eu sou a pessoa mais importante da sua vida, você vai passar por alguns testes nessa vida. Qual lugar Jesus ocupa na sua vida e na minha vida? Quando a gente é nascido de Deus, a gente passa a enxergar as coisas de uma forma natural. Como assim? A morte, por exemplo, ela é natural. Mas eu não encaro a morte como coisa natural, pastora, porque você ainda não vive no sobrenatural. E eu também. A gente passa a aceitar a vontade de Deus. A gente já tem conhecimento da palavra, a gente vê isso, que tudo que está acontecendo agora e pode vir a acontecer aí. Alguém falou para mim, olha, estamos arriscados aí a um apagão. Mas a Bíblia já fala que nós passaremos 3 dias e 3 noites. A Bíblia já fala da parábola das 10 virgens. É preciso ter reserva em casa. Reserva de azeite, reserva de alimento, reserva de dinheiro dentro de casa. Um pouquinho. A Bíblia já nos ensina isso. Estamos vendo aí uma guerra grande aí entre poderes. E um dos poderes que mexe com isso, com a forma que hoje está ligado, banco, cartão, entenderam não? Nós já estamos já. A verdade é que nós estamos vivendo já muitas guerras, gente, mas parece que a igreja não está atenta, não está se informando, e é preciso a gente se informar, e se informar mais. Entende? Agora há pouco recebi notícia de Paris. Os parisienses já estão alertas. Alguns brasileiros estão. É preciso ficarmos atentos. Atentos. Em o nome de Jesus. E Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na tua, filho e filha. Se você não amar nesse momento mais a Jesus do que qualquer coisa ou pessoa, você está correndo riscos grandes nesse momento já. De não aguentar eu e você, de entrarmos aí em parafuso. A partir de agora, se preparem. Nem todos os nossos dias serão fáceis. Passaremos por grandes coisas. Já estamos passando por muitas decepções. Mas o que me sustenta e te sustenta de pé é o amor de Deus. É o amor de Jesus. É o Senhor Espírito Santo trazendo esse amor para a nossa vida. Essa força, esse consolo, essa proteção, essa ajuda. Fiquemos atentos. Leia jornais online, assista, veja as notícias, fiquem alertas em nome de Jesus. E hoje Deus está dizendo, né, Lúcia, Milce, Luísa, Márcia, Paula, Bia, pastora Cleide, hoje Deus está dizendo para mim e para vocês todas aí. Só vai permanecer de pé nesses últimos dias, nessas últimas horas, vendo o que vocês estão vendo. Muita coisa que nós estamos vendo lá fora vai atingir o Brasil. Vamos nos preparar, sim, para tornados, para tsunamis, para escuridão, talvez para problemas sérios de perda de internet,
que poderá nos atingir e atingir bancos e tudo mais. Guerras, nação contra nação, já estamos vendo e poderemos ver mais. Reino contra reino. E mais do que isso, gente, principados, potestades, dominadores que serão soltos, que já estão sendo soltos. E a igreja não está percebendo. E o que a igreja precisa fazer? Examinar esse coração aí, esse espírito aí. Que lugar Deus ocupa na minha vida e na tua? Que lugar Jesus ocupa na minha vida e na tua? Que lugar? Porque é o amor de Deus, é a certeza do teu amor pelo Senhor, acima de tudo e de todos, e a presença dele comigo e com você, e a comunhão dele com a gente, que nós não podemos perder essa comunhão de jeito nenhum, como diz o mineiro, de jeito maneira, é que vai me sustentar, é que vai te sustentar de pé, né, pastora Cleide? Nesses últimos dias, nessas últimas horas. A partir de agora, escreva o que eu estou dizendo. Nós vamos saber quem é quem. Como diz o meu pai. Nós vamos saber quem é água mineral, quem não é, quem é água de fonte, quem não é, quem é nascido, quem não é, quem tem raiz, quem não é, quem é fogo puro, quem não é. A gente não pode ter um altar só dentro de uma igreja, de um templo, de uma catedral. Isso é maravilhoso, mas não podemos. Onde você estiver, tem que estar o altar de Deus a partir de agora. Eu quero viver no sobrenatural, mas nós temos que ter a essência, a raiz, a fonte. E temos que amar essa fonte, temos que cuidar, zelar, proteger essa presença de Deus dentro de mim e de você. Não é, Maria Salete da Silva? Meu docinho. Vocês são muito especiais para Deus, vocês são muito especiais para Jesus. Se vocês são especiais para mim, gente, que a maioria de vocês eu nem conheço pessoalmente, vocês imaginam o valor que vocês têm para Deus e para Jesus. Se cuida, tá? Se cuida. Tenha reservas dentro de casa. Dinheiro nesse momento, unção, iluminação, nem que seja uma vela. Tenha proteção dentro de casa de oração, de adoração, de alimentos. Se cuida em todos os sentidos mesmo. Estou falando abertamente dos dois lados. Vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. E vamos aumentar o sobrenatural dentro de nós. Como que eu aumento? Através do estudo da palavra, do conhecimento da palavra, de entender a palavra, de viver a palavra, né, Roberta? De viver a palavra, de orar a palavra, de adorar segundo a palavra, de louvar segundo a palavra, de orar em línguas o tempo todo. É assim que a igreja vai aguentar esses últimos dias, essas últimas horas, em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta?